Vamos começar nosso último encontro hoje. Antes de começar, queria agradecer a todos que estão aqui. O Lab Fora foi selecionado, tem apoio e é realizado com recursos Funcultura, o edital de seleção de projetos número 017/2021, da Secretaria de Cultura do Estado do Espírito Santo. E esse é o nosso último encontro do módulo Pensamento sobre Arte Conceitual com a Agripina. E agora eu vou passar a palavra para ela. E fiquem à vontade. E, e é isso. Um beijo. Oi, gente, boa noite. Me chamo Agripina. Já estou com vocês, né, há algumas semanas, me despedindo hoje do nosso módulo Pensamento sobre Arte Conceitual, que, sintetizando, eu diria que foi não uma série de aulas, mas uma pequena tentativa de introduzir esse tema, essa forma de abordar o pensamento artístico, que, enfim, é a forma com a qual eu me identifico mais como artista e é que eu gosto mais de estudar enquanto historiadora da arte. E, como dito no último encontro, a proposição de hoje é mostrar para vocês alguns artistas cujo trabalho aborda uma vertente conceitual, perdão, no Brasil e na América Latina. Então, é um pequeno panorama, ele não é cronológico, ele não está conectado, ele está conectado de muitas formas, mas não necessariamente naquela lógica linear de isso, com isso, com isso, com isso. É mais uma breve introdução dos artistas que eu acho, né, importante serem mencionados quando a gente fala desse tipo de pensamento, tá bom? Eu vou estar um pouco resfriada, peço perdão, assim, minha voz está um pouco anasalada. Enfim, então eu vou respirar. Bom, vou compartilhar aqui a apresentação. Opa. Phoebe, eu acho que você precisa me colocar como co-host para eu poder compartilhar a tela. Pronto. Então, cá estamos. Todos conseguem ver a tela? Certo, até aqui? Sim. Perfeito. Então, o primeiro artista que eu queria mostrar e discutir um pouco hoje chama-se Luiz Caminitzer. O Luiz Caminitzer é um artista que vai... Recording in progress. Opa. O Caminitzer é um artista que vai trabalhar principalmente com a ideia de que o público deve estar, de alguma maneira, instigado pelo pensamento da obra. Isso permeia muito os trabalhos dele, né, que vão se desdobrar até para performance, para os vídeos performances e para estratégias de interação com o público. Mas deixa ele falar hoje de um trabalho dele que se chama A Fotografia, de 1981, que é um trabalho que é bem na sensação do prazer da ideia. Ele é bem conceitual na definição do que seria um trabalho de arte conceitual. Em alguma medida, ele é pedagógico até porque ele é tão simples, mas ele vai, nessa simplicidade, abordar temas muito complexos. Esse trabalho, basicamente, é uma fotografia de 3 pedaços de papel. Num pedaço de papel, o papel foi dobrado, então a gente consegue ver as linhas da expressão da dobra desse papel. E embaixo disso tem escrito o desenho. Do lado, um papel branco, esticado em cima, colado, a pintura. No papel amassado e retorcido, a escultura.
Esse trabalho, na verdade, é um comentário sobre a própria natureza formal dessas três mídias, a partir de um pequeno pedaço de papel. E vai evocar a tridimensionalidade da escultura, né, nesse papel que foi baralmente amassado, ou vai invocar a experiência da cor da pintura. Mas é um trabalho que, além de estar ensinando sobre a arte, ele está falando de si mesmo. Que embaixo desses três papéis a gente vê escrito a fotografia, a imagem desse momento. É um trabalho que fala de si mesmo, que retorna a si, que o assunto do trabalho é basicamente ele mesmo, como a maioria dos trabalhos conceituais, mas nesse trabalho, o Kandinsky ele também está apontando para a própria história da arte e mostrando que o pensamento formal, que foi tão importante para a história da arte no momento, né, pensar sobre o que tipo, define uma pintura como uma pintura, ou pensar sobre a experiência da cor, esse pensamento, né, que, como a gente vem falando nos últimos encontros, vai mais da materialidade e da sensação que a coisa provoca no espectador. Isso, quando o trabalho de arte conceitual emerge, né, isso de alguma maneira fica datado, mas o trabalho de arte, por si só, ele não nega essa história, ele só está interessado numa outra abordagem. E eu acho que a Nietzsche faz esse trabalho de uma forma tão interessante que a gente vê essa discussão, inclusive incluída no trabalho de arte conceitual, de uma maneira extremamente simples. O Luiz Chemnitzer ele é muito conhecido por uma abordagem política dos trabalhos e da maneira, sobretudo, como ele vai articular a arte com outros campos, como, por exemplo, a educação. Mas aqui eu escolhi trazer trabalhos dele que vão lidar mais com a dimensão das artes visuais, né, com a ideia do objeto de arte. Eu vou ler um texto dele também, porque eu acredito que o trabalho dele se desdobra também para o ambiente textual. Mas antes eu queria falar desse trabalho. Esse trabalho é um trabalho que é muito bonito, na minha humilde opinião, e que ele nada mais é do que uma frase feita de metal em cima de uma estrutura que diz: Isso é um espelho, você é uma sentença escrita. Todo o encanto desse trabalho, tudo que faz ele ser bonito, de alguma forma, tá para além do trabalho em si. Porque ainda que a fonte desse trabalho possa ter sido uma escolha muito importante, ou que a forma de dispor as letras e de escolher deixar quais palavras e quais linhas possa ter, de fato, uma importância para a forma como a gente acessa esse trabalho, a ideia desse trabalho, na verdade, é a própria ficção da obra de arte, que é olhar para a coisa e conseguir abstrair, pensar outra, envolver o pensamento no mundo material. Isso é um espelho. Você é uma sentença escrita. Isso é um objeto que está falando dele próprio, se autoproclamando um espelho, mas ao mesmo tempo que ele fala de si, e sobretudo porque ele invoca o espelho, né, que é um objeto que sempre vai lidar com a imagem do outro, ele também fala sobre quem está vendo. Ele define quem está vendo como uma frase. E é isso que você vê quando você olha para o espelho, você mesmo. Então é um trabalho que, novamente, pede do espectador uma certa paciência, pede que ele embarque um pouquinho nessa viagem. Que é óbvio que isso não é um espelho, porque é óbvio que eu não sou uma sentença escrita. É um trabalho que só funciona se a gente escolher acreditar nele da maneira que ele se apresenta. Ele não é um trabalho que seduz com a pintura, ou um trabalho que impressiona pelo tamanho, como a escultura, ou que tenta copiar a realidade como a gente a vê numa forma de demonstrar perfeição técnica como desenho. Ele é um trabalho que é extremamente honesto. Ele é um espelho à medida que você acredita que ele é um espelho e que você é uma frase escrita.
Pulando agora um pouco de artista, a gente vai para Ana Mendieta, uma artista cubana muito importante, mas que exerce boa parte da sua prática nos Estados Unidos, quando ela foge de Cuba. E ela é interessante para mim por muitas razões, assim. Eu não sou pessoalmente tocada muito pelo trabalho que ela tem, na questão estética, mas o pensamento por trás dele é muito impressionante. Esse trabalho em específico eu escolhi trazer, porque acho que ele dialoga muito com. Desculpa. É um trabalho que dialoga muito com o trabalho da Adrian Piper, que a gente viu algumas aulas atrás. Só que, diferente da Piper, né, nesse trabalho, a Ana Mendieta executa, sobretudo por trás de fotografias e vídeos, essa série de transplantes capilares que fazem ter pelos faciais. Me desculpa, gente, estou um pouquinho resfriado. E, enfim, retomando. Eu, durante as pesquisas para esse grupo, eu encontrei que a Ana Mendieta e a Adriana Paes em algum momento se conheceram. Então, eu não podia deixar de pensar de que forma, né, esses trabalhos é, não estavam conectados, mas no sentido tanto de um pensamento geracional, né, feminista, cisgênero, dessas duas mulheres, de lugares distintos também, né, uma afro-caribenha e outra afro-americana, como que o trabalho delas, de alguma forma, estava dialogando com essa ideia do eu e como é possível alterar-se mesmo. Só que diferente da John Piper, eu acho que o trabalho da Ana Mendieta nunca foi sobre criar uma outra persona, né? No trabalho da John Piper, o ser místico, ela de fato incorpora um ser que ela cria. Aqui a Ana Mendieta está só exercitando uma experiência de ter barba e bigode, assim. Eu acho que isso é até um comentário bem interessante a partir, né, da ideia dos estudos de gênero, a gente pensar que esse marcador fenótipo, né, que é tão difundido socialmente quanto o marcador masculino, quando incorporado ao corpo da Ana Mendieta, não é o suficiente para que isso transborde a fronteira da própria identidade dela. E isso talvez tenha a ver com a forma como a própria Ana Mendieta constrói a ideia do corpo ao longo do seu trabalho. Esse é o trabalho pelo qual a Ana Mendieta é mais conhecida e é de uma beleza extrema para mim, somente pela quantidade de vezes que foi feito. É um trabalho que lida com a repetição e que vai lidar com uma forma muito básica, que é a silhueta do corpo. Em diferentes poses, mas nas poses em que se espera que a silhueta esteja também, de bruços, deitada, ou de braços abertos. Mas em a cada experiência de fotografia com essa silhueta, Ana Mendieta envolve o corpo de uma forma, seja pelo uso de materiais externos, como as flores e o fogo, como vocês veem, ou de usar do corpo para produzir a imagem negativa da silhueta, no caso dos buracos, ou da pintura que ela faz com tinta e argila da silhueta do corpo. E é um trabalho que é bem o tipo de coisa que se espera de trabalho de arte contemporânea quando se fala que é arte contemporânea para um leigo. É um trabalho que a primeiro olhar desperta a pergunta de por quê
que obsessão é essa com a silhueta e por que repetir isso? E a resposta talvez seja simplesmente porque ela quis ou porque ela via algo nisso. E nas entrevistas que ela dá, a Amanda Mendieta descreve que esse trabalho foi o trabalho que mudou a vida dela, que por esse trabalho ela conseguiu expressar na arte uma questão que era muito pessoal e que foi crescendo conforme ela foi explorando. E diferente da maioria dos trabalhos de arte conceitual, a Ana Medieta não é lida necessariamente como uma artista conceitual pela maioria dos historiadores da arte. Mas aqui eu tomei uma liberdade de olhar para o trabalho dela para além do lado da percepção, né? Que são trabalhos muito bonitos, visualmente, são fotografias muito bonitas, muito bem feitas, muito bem editadas, e de imagens muito bem criadas, mas pensando nessa artista que vai incorporar vários corpos ao longo da sua carreira. E às vezes esses corpos envolvem o próprio corpo dela, às vezes eles são só registros do corpo dela. E que forma interessante que é de pensar o corpo, né, como isso, que por onde passa, como passa, deixa uma pegada. Seguindo, a gente tem uma artista brasileira muito importante chamada Anabela Geiger. Eu escolhi passar 2 trabalhos da Anabela Geiger hoje. Enfim, uma pequena história antes de passar o segundo mês. Esse trabalho se chama O Pão Nosso de Cada Dia. Anabela Geiger é uma das artistas que eu mais me interesso, eu acho, na arte brasileira contemporânea. E o trabalho dela me encanta porque ele é meio difícil de definir o que é. Ela é uma artista que é muito associada a movimentos de pintura e gravura, porque, enfim, ela tem um papel muito forte na abstração contemporânea brasileira, moderna contemporânea, na verdade, né? Porque ela é uma artista que está produzindo bastante tempo. Ela tem uma produção muito reconhecida em videoarte, que, enfim, é uma das coisas que eu quero mostrar para vocês hoje. Mas ela tem uma vertente conceitual no trabalho dela que eu acho que muitas vezes não é ignorada, mas ela é deixada de lado porque ela é difícil de definir o que que é. E um desses trabalhos é esse, o Pão Nosso de Cada Dia. É uma série de 6 cartões postais que ela faz, embalados numa sacola de pão, grafada com o Pão Nosso de Cada Dia. A primeira fotografia é ela comendo um pedaço do pão, feito com essas fatias de pão, onde ela corta a silhueta do Brasil e da América do Sul. Depois, nós vemos esses pães fotografados em pé, uma cesta com um bordado das mesmas imagens e esses pães dentro. Quando se fala em arte latino-americana, eu geralmente tenho um certo preconceito, que eu acho que dentro de um olhar histórico mesmo, enfim, não sou historiadora, mas sou historiadora da arte, o Brasil nunca se inseriu muito bem na América Latina, se não como um colonizador. Então, fico pensando aqui de que maneira o Brasil pode estar inserido, né, dentro de um contexto de arte latino-americana, sendo que nossa elite, sobretudo, sempre se fez tão marcada por essa diferença, né? E essa diferença é não só porque nós somos o único país que não fala espanhol, mas também porque ela é marcada por uma superioridade ficcional, criada historicamente, enfim, muito complexa. Mas quando eu olho esse trabalho, eu fico pensando sobre que a América Latina, né, sobretudo nos discursos históricos, é a luta contra os opressores, é a luta contra os imperialistas norte-americanos, é a luta contra a Europa, é a luta para estabelecer uma hegemonia latino-americana, né? Ou pelo menos sul-americana, e as tentativas de serem feitas essas alianças, e sobretudo, a presença estadunidense
em todo o continente. E querendo ou não, a questão da fome orbita nós, países do terceiro mundo, e nos convida a pensar realmente sobre as coisas mais básicas, que talvez sejam o que nos unem, até com uma certa parcela da população dos países desenvolvidos. Pensar o pão nosso de cada dia, né? Que, enfim, é um versículo extraído da Bíblia. Pensar sobre o acesso ao alimento numa série de cartões postais de uma sacola de pão. E a Annabella tem, dentre muitas das questões dela, a complexidade de ter sido uma artista que produziu trabalhos de arte durante muito tempo enquanto cuidava dos filhos em casa. Então, pensar nesse material do dia a dia, pensar nessa necessidade diária, dentro, obviamente, de uma bolha de privilégios, porque, enfim, pensar arte, né, nesse período da ditadura, e as pessoas que conseguiam estruturar a arte como um meio de sobrevivência nesse momento. Mas dentro de todas as complexidades, acho que a Annabella ainda é bem interessante de ser observada e, enfim, lembrar também sobre esses trabalhos que não precisam ser ou não ser. Eu pausei, tô aqui. Eu pausei o compartilhamento de tela rapidamente, porque eu vou escolher mostrar um vídeo hoje para vocês. Annabella Geiger é uma artista que me interessa e que acho que ilustra um momento muito específico da arte brasileira, que é essa geração, né, dos anos 70, dos anos 60 nos Estados Unidos, 70 no Brasil, que não só estavam envolvidos com a questão da arte conceitual, da arte contemporânea, enfim, tarará, mas também que, historicamente, para uma geração que pegou uma guinada da revolução tecnológica que nós vivemos até hoje, né? Então, para muitos desses artistas, a ideia do vídeo, de poder produzir arte com vídeo, se aparece pela primeira vez. Não pela primeira vez, porque o cinema já existia, mas aparece pela primeira vez no cotidiano de algumas pessoas. Ainda não na parcela de hoje, e não que hoje todo mundo tenha acesso à internet ou a dispositivos de fotografia, vídeo, mas pensar no alcance da tecnologia também foi um ponto para esses artistas. E dentre esses artistas, né, a Ana Geiger é uma das artistas que tem uma produção muito intensa de vídeos, muito interessante, e que é marcada também por essa situação de ser a dona de casa, a mulher que fica em casa, né? A mulher de classe média que fica em casa, mas que necessariamente uma dona de casa. Enfim, vou aqui projetar o vídeo. Eu queria uma pequena história antes de começar o vídeo. Eu trabalhei numa exposição com acesso a alguns vídeos da Manuela Geiger há uns anos atrás. E eu sempre usei material dessa exposição quando eu dava essas aulas para, enfim, mostrar, porque por algum motivo os trabalhos da Manuela Geiger não são acessíveis. E esse motivo é de que hoje em dia se comercializa videoarte. Então, mais uma dimensão para a gente pensar também na complexidade da arte, né? Um vídeo feito com uma câmera caseira nos anos 70, hoje em dia é impossível de ser achado na internet. Na época da informação, achar um vídeo, hoje em dia, pode ser um desafio. Porque não é qualquer vídeo que pode parar no YouTube e por qualquer porquê. E eu achei interessante disso ser levantado, né? Principalmente quando a gente está falando de trabalhos materiais, trabalhos que vão lidar com outra esfera, o quanto que o mercado da arte ainda existe e a materialidade do objeto artístico ainda é uma imperativa. Então, obviamente, quando você compra alguma coisa.
Mas como se compra um vídeo? O que é comprar imagem nesse sentido? A gente tem o cinema, tem a televisão, tem o anúncio do YouTube, mas será que a gente percebe que a gente está consumindo imagem e qual imagem é forçada para a gente para ser vista? Então, nesse contexto, o que é uma imagem ser ocultada? Enfim, achei interessante. E tudo isso para dizer que eu queria mostrar um vídeo hoje, que infelizmente eu não vou conseguir, porque eu não achei ele na internet disponível e eu perdi o acesso a essa plataforma de vídeos. Mas basicamente o vídeo se chama Sobre a Arte, uma série que a Anabela faz e que ela desdobra em múltiplas mídias, que é basicamente quatro mulheres olhando uma mesa com uma pedra e fazendo perguntas sobre o que a coisa é no sentido epistemológico, enfim, viajando na coisa. Eu não achei esse vídeo, mas fica aí a ideia. Eu quero mostrar hoje um vídeo chamado Passagens, que é de uma série que a Anabela faz sobre a ideia de andar e de como o vídeo vai reparar no movimento. Eu vou deixar passando. Voltei. É isto, o vídeo. É uma experiência em andar pela cidade, gravada em 1964. Esse é um dos vídeos que a Anabela faz e talvez não seja o mais interessante, admito, porque ela tem uns que são bem mais legais, mas é um que, para mim, aponta muito um ponto de nascença da videoarte, sabe? Que não é a única pessoa que está fazendo experiências parecidas. Esse trabalho me lembra muito o do Bruce Nauman, que a gente viu na última aula, e que é tão próximo de tempo que se poderia perguntar se eles poderiam ter roubado um do outro. Mas aqui não interessa falar disso, interessa pensar sobre esses filhos da geração que estava se criando por causa de uma ferramenta, que era a câmera. Então, pensar também como as nossas experiências artísticas, elas são coletivas. E eu acho que a arte conceitual é muito interessante para pensar isso, que de certa maneira, ela despersonaliza a experiência da arte e ela olha por um viés que é tão de pensamento que essas convergências, elas se somam, sabe? Elas não competem, elas explicitam o quão maior é esse assunto e quão complexa a coisa pode ser, enfim. Eu acho bem interessante. Continuando a nossa apresentação. E, como sempre, né, gente? Se quiserem fazer perguntas, apontamentos, estou disponível durante toda a aula para responder, parar um pouquinho, falar de novo, pode perguntar, enfim, voltando. Anabela Gaia, passamos por ela, muito obrigada. Chegamos em Silvio Meirelles, um artista super interessante, que vocês provavelmente devem ter visto no Instagram, no Explorar, uma sala toda vermelha, pintada de vermelho, com vários objetos vermelhos. É dele. E é um artista que também explorou muito desenho, tem trabalhos que são multimídias e de multi-universos, mas é um artista que é quase um exemplo perfeito de um artista conceitual. E é um artista que eu gosto muito do trabalho. Ele tem essa série de trabalho que ele faz nos anos 70, que, enfim, não é o mais conceitual, poderia falar muitas coisas de cima, mas eu escolhi trazer esse trabalho principalmente pelo título, que eu achei esse título lindo. Inserções em circuitos ideológicos. São pequenas manifestações que ele faz, que ele insere em circuitos ideológicos. E o que seria um circuito ideológico?
Nesse, ele explica projeto Células. O Cildo passou boa parte da carreira como artista de belas artes, pensando sobre gravura, desenho, e aí começa a inserir essas marcações artesanais, artísticas, nesses veículos de grande circulação, como, por exemplo, o dinheiro. E aí, como vocês podem ler, escreve Quem Matou Herzog. Enfim, Herzog é um jornalista, para quem não soube, da ditadura, né, que aconteceu no Brasil, foi preso e assassinado e teve um suicídio encenado. E aí, né, quantos, depois dele, quantas ainda não ecoaram sobre essa pergunta, né? Quem matou, quem mandou matar? E como que o trabalho da arte sempre foi pensar nisso, mas mais do que pensar nisso, inserir isso na sociedade para esse circular. Foi um trabalho que o Silver fez, inclusive, na época da Marielle, perguntando quem matou Marielle. Foi atribuído a ele, depois ele disse que não foi ele, e fez também. Mas, enfim, mais do que autoria, eu acho que é uma tática muito potente que ele encontrou. E de entender que a arte precisa estar circulando para além da bolha da própria arte. E aí, passando nisso, tem um trabalho mais recente de Silva, que contrapõe com esse trabalho que ele fez na década de 80, que são essas duas notas que não valem nada. Essa ele fez recentemente, o zero real, e nos anos 70, o zero dólar. A prática de fazer uma nota em si é ilegal. Isso é uma coisa que o Estado brasileiro e o Estado estadunidense, né, dos Estados Unidos, que a legislação desses países, a maioria dos países estipula. Então, por si só, um trabalho como esse, ele já é político e transgressor em definição. Mas mais do que fazer dinheiro falso, ele está fazendo um dinheiro que é obviamente falso. E que mesmo se não fosse falso, está dizendo que não vale nada. É um comentário sobre a própria natureza dessa ferramenta que é o dinheiro, né? Que é um papel que vale alguma coisa. E aqui a gente está vendo um dólar, talvez a moeda mais importante do mundo, valendo zero. Esse trabalho tem uma potência política que chega a ser bonita. E é nesse sentido que eu acredito que o Silvio Narelli diz que, mesmo na arte conceitual, a gente não precisa esquecer da beleza. Não só da beleza no sentido de como é bem feita essa nota, mas do quanto que essa leve ironia de um dinheiro que não vale nada pode ser gostosa também, de ter sentido. Passando, eu pensei se eu trazia ou não esse artista, mas quando se fala de arte conceitual no Brasil, ele é um dos principais a ser citado. Então, eu decidi trazer o Paulo Bruschi, para quem não conhece. Paulo Bruschi é um artista pernambucano que, desde os anos 70, faz provocações sobre o que é arte, para que ela serve. Aqui a gente consegue ver ele fazendo um trabalho que ele pergunta exatamente isso, o que é arte, para que ela serve. E ele sai andando nas ruas de Recife, perguntando o que é, perguntando para as pessoas o que é arte, para que serve. E quantos de nós que somos artistas e interessados por arte, talvez não consigamos responder essa pergunta à altura do que ela propõe. E uma coisa interessante da obra do Paulo Bruschi é que, e eu pensei nisso de trazer ele logo depois do Cilda, porque ele diz que arte é para circular. Arte é o que tem que estar em circulação. Então, muitos dos trabalhos dele são feitos em cartões postais, em parcerias com outros artistas, em obituários de jornal, no veículo mais público possível, que é a rua, e sempre no sentido anárquico e também humorístico, perguntando o que é isso que eu estou fazendo e para que isso serve. E além disso, é um artista que trabalha muito com a palavra.
Eu estive em Recife recentemente. Foi uma experiência super gostosa de ter. Eu quase visitei o ateliê do Paulo Bruschi, mas, enfim, por questões outras não rolou. Mas eu tive chance de ver alguns locais que, enfim, foram cenários de muitos dos trabalhos deles, dessa geração, né, de artistas pernambucanos e dele, Paulo Bruschi. E aí a gente está vendo um cinema que fica bem na zona central de Recife, que é a Boa Vista. Esse cinema, em específico, ele chama de Cinema São Luís. É um cinema relativamente popular, que fica no centro de Recife. Ele não fica no bairro de Recife, que é tipo uma ilhazinha, mas, enfim, é um local de grande acesso de ônibus e tá num bairro bem residencial e popular de Recife. Bem central, próximo desse bairro antigo, né? Mas, enfim, é um cinema muito famoso e um cinema que é muito necessário pela população é, de classe trabalhadora de Recife. E aí, nesse painel de comunicados do cinema, ele, em parceria com outro artista, escreve: Hoje a arte é esse comunicado. Pensar que precisa de duas pessoas para fazer um trabalho como esse é talvez cômico. Mas é divertido também pensar que é um trabalho que comunica, que é um comunicado, e que hoje a arte é o comunicado. E o que está sendo comunicado? De que hoje a arte é o comunicado. É um trabalho conceitual por essência, porque ele vai apontar para si mesmo toda hora, mas é um trabalho espetacular, né? Ele é veiculado dessa maneira. E esse trabalho me chamou a atenção, porque boa parte do meu próprio trabalho como artista pensar como a palavra pode existir no espaço e como a materialidade dessa existência dá norte ao trabalho. A outra artista que nós vamos discutir hoje, e novamente, podem fazer perguntas, podem falar, estou aqui para vocês. Chama-se Ana Maria Maiolino. Esse é um trabalho muito bonito, se chama Arroz e Feijão. Essa fotografia que vocês estão vendo não é a montagem original do trabalho. Esse é um trabalho de 1969 e foi remontado na 29ª Bienal de São Paulo, que aconteceu em 2016, se eu não me engano. Foi isso. E é basicamente uma mesa posta com pratos cobertos de terra, onde é plantado grãos de feijão e arroz. Obviamente, o feijão, né, é uma planta que super germina rápido, e o arroz vai acompanhando o seu campozinho, enchendo o prato. É um trabalho que é criado diretamente para falar sobre a relação do Brasil com a fome. No período que o Brasil ainda estava no mapa da fome de uma forma que eles não conseguiu sair até décadas depois, para, enfim, né, recentemente retornar. Mas esse trabalho ele nasce das duas coisas que estão presentes na vida da maioria dos brasileiros, que é arroz e feijão, quando eles conseguem comer. E é um trabalho que vai falar da fome, mas ele também, quando foi montado originalmente, essa mesa, essa cena que está acontecendo, né, das plantas brotando, era acompanhada de pessoas comendo arroz e feijão. Então é quase um culto a essas duas plantas, né? São a base da pirâmide alimentar brasileira. Então, é um trabalho que é muito bonito, é político, ele é poético e ele lida com uma coisa viva, né? Que são essas plantas. E aí, né, quando a poesia lida com as coisas vivas, quais são as éticas dos trabalhos? Para onde vão essas plantas depois? O que esse trabalho tem a dizer sobre o desperdício? Ele fala sobre fome, como ele é montado. E pensar que é um trabalho de 1979, que não é só tão atual quanto hoje, como ele é tão imaterial que ele é possível de ser montado. Óbvio que essa montagem é muito bonita, essa mesa negra é muito bem montada, esses pratos brancos são muito reluzentes.
Mas talvez esse trabalho tenha nascido muito mais simples, numa mesa de plástico. Ou não, que não importa, na verdade. Então, escolher qual roupagem do trabalho é não é o centro do trabalho, mas pode dizer muito de como a mensagem vai conseguir chegar até o espectador. E esse é um trabalho bem mais clássico, de 1966, e que ele é montado de uma maneira que me lembra muito os trabalhos do Jeffrey Jones, que é uma pintura, obviamente, mas ela é articulada de uma maneira que ela tem quase as dimensões de uma pequena caixa. Tanto que essa faixa vermelha no final, ela se projeta de certa maneira no espaço, quase como uma faixa. E vem escrito, o herói. E aí a gente vê uma pintura com cores muito simples, né, sem grandes técnicas, de uma caveira usando uma farda com várias medalhas. Pensar o que isso poderia significar na época é obviamente muito simplório dentro, né, da potência do que é esse trabalho, mas acho que quando esse é o trabalho que eu vi pessoalmente e me importa pensar sobre pinturas que eu vi pessoalmente e a forma como a cor se constrói no espaço, no meu olho. E foi forte ver essa figura que tem uma escala quase humana, preenchida por essa caveira, que é quase infantil, mas também tem uma presença tenebrosa, me encarando com o título de herói, pensando sobre essa grande poesia, né, que uma palavra pode trazer. E a grande sacada conceitual desse trabalho é justamente o contraste texto-imagem. E ainda que seja um trabalho muito de pintura, né, e a pintura geralmente tem dificuldade de conseguir atentar um pouco conceitual, sendo que a maioria desse trabalho, ela consegue acessar esse lugar. E o último artista que eu quero falar hoje é um artista que talvez seja um dos meus favoritos do mundo. É um artista cubano chamado Félix González Torres. E ele tem trabalhos muito poéticos, muito sensíveis, muito secos em alguma medida, né? Por exemplo, essa imagem. Mas eu acho que ele talvez seja um artista que consegue fazer arte conceitual ser poesia. Esse trabalho mudou minha vida quando eu vi ele pela primeira vez. E, enfim, são dois relógios analógicos que estão marcando a mesma hora e o mesmo minuto, com talvez 1 ou 2 segundos de diferença entre eles. E eles ficam rodando lado a lado, sempre parecendo estar no mesmo momento, mas sendo exatamente um pouquinho diferente. E o nome é uma série sem título, parênteses, Os Amantes Perfeitos, Perfect Lovers. Essa é uma definição visual do que é o amor, para mim, que é relação. E é um trabalho que, novamente, né, não desperta o olhar, talvez num olhar mais minimalista, clean, né, poderia ser uma decoração de casa, mas que a virada conceitual que dá de chamar isso de amantes perfeitos e invocar toda a história do amor, da poesia, Romeu e Julieta, as tragédias gregas, em objetos tão banais quanto dois relógios marcando a mesma hora. E a forma como o Félix González vai lidar com o amor, com o afeto, dentro do próprio trabalho e na própria vida, é o que vai estruturar a grande parte dessa, dessa coisa incrível que se torna o trabalho dele, da forma como ele vai permitir que os afetos, né, da sua vida pessoal, o mudem enquanto pessoa, enquanto artista, e o que ele cria a partir disso. Eu poderia passar, enfim, poderia ter dado 4 aulas só sobre esse artista, que eu gosto muito,
mas eu escolhi mostrar só mais um trabalho dele, que não é o trabalho que é mais conhecido dele, que, enfim, fala sobre morte e ausência, mas é um outro, que é um pouco mais esperançoso, mas também fala sobre ausência. Não tem título, é a fotografia de uma cama. Aparentemente, duas pessoas dormiram nela, exposta no outdoor. É o registro de uma intimidade exposta ao mundo. É uma foto, é uma presença que não está mais lá. É uma coisa que a maioria das pessoas consegue identificar, dormir com alguém e ver a cama vazia e ter esse vazio exposto ao mundo. Lembrando que esse trabalho foi criado em 1991. Então, a forma como as pessoas compartilhavam coisas não é a forma como nós compartilhamos hoje com a internet, enfim, com tudo mais que a gente falou do mundo pós-contemporâneo. Mas nesse momento, nos anos 90, um outdoor, não tem nome, esse artista pode nem ser reconhecido. Esse momento que ele capturou, esse vestígio de alguém no travesseiro, fica para sempre nesse trabalho. Eu escolhi terminar com o Félix Gonzalez, porque ele sempre me deixa emocionado. Parece até que eu tô chorando, mas resfriado. Fazer um chazinho daqui a pouco para melhorar. E é isso. Com isso, concluo essa aula, que concluindo essa aula, conclui o primeiro módulo do lado fora, pensamento sobre arte conceitual, comigo, a Agripina Manhattan. Espero que todos tenham gostado. Agradeço muito por todos que estiveram aqui e, sobretudo, até, a todos que ficaram até o final. Muito obrigada a vocês por, enfim, estarem comigo. Temos mais uns minutos. Se alguém quiser pronunciar-se, a hora é agora, ou cale para sempre, até o próximo módulo. E, enfim, perguntas, despedidas, sugestões são bem-vindas, mas queria já deixar aqui muito agradecido à Fili pelo convite, pela oportunidade maravilhosa de estar pensando sobre o pensamento, que é uma coisa que eu adoro fazer. Muito obrigada, Ana e Cláudia, por estarem aqui traduzindo as palavras, né? Cerne dessa coisa que a gente está aqui falando e pensando, que é as palavras, que é o que me encanta na arte, o que me faz querer produzir arte. E é isso. Obrigada. Gente, alguém quer falar? Vontade. Tudo bem também, gente. Boa tarde. Foi muita Agri, coisa. Eu falo muito, eu tenho tendência enfim, de me empolgar. E eu queria trazer. Foram breves comentários, né? Todos os artistas que eu mostrei aqui são o mundo e podem ser acessados de outras formas. Com exceção da Adrian Piper, né? A gente deu, não focou muito em um artista só, a gente fez panoramas. Eu senti que ser um grupo de introdução, como eu sou o primeiro módulo também. Então foi uma breve introdução, coisas para serem pesquisadas é, mais a fundo. Eu acho que sim, está trovejando babado onde eu estou. São Gonçalo, Rio de Janeiro, onde eu moro. Que eu sei que o símbolo é
SG. São Gonçalo, em Libras. Enfim, gente, me empolgo, temas para serem falados. Acho que tem bastante material no Drive para ser acessado, para ter uma boa base sobre esses temas. Eu me coloco à disposição, caso alguém queira me contatar depois por e-mail, Instagram, enfim, Tinder, em algum lugar, a gente poder também trocar uma ideia e falar mais. E, enfim, trocar referências, continuar pensando junto. E é isso. Fico muito feliz que esse grupo tenha acontecido. Agri, muito obrigada por topar esse convite maravilhoso, gente. Muito feliz de te ouvir, te ver articular todas essas questões, assim. E eu acho que é isso, a gente só tem a crescer tudo isso que a gente viu aqui. E obrigado a todo mundo que está aqui, que chegou até o final. Estamos engoando um pouquinho, mas somos todos importantes aqui. Estamos aqui para ser ouvidos, então se alguém ainda quiser falar, fica à vontade. Obrigada, Cláudia, obrigada, Ana. E é isso, gente. Se ninguém quiser falar, a gente encerra nosso primeiro módulo do lado fora. Aproveito para lembrar que as inscrições para o módulo 2 estão abertas. É, módulo 2 é pensamento. Ai, eu repeti o nome. Eita, É Cruzando Fronteiras, as Potências Estéticas do Mundo Árabe. Começa agora em abril. A Léo Jimenez, pesquisadora na área. E é isso, gente. Nos vemos em outros módulos e na vida.